agora depois que eu fiz aquele vídeo, obrigada, ônibus! Depois que eu fiz aquele vídeo Oxa, me arrumando com vocês, eu agora tô levantando meu sovaco, né? Meu braço gordo. Ô, Jesus, eu vou emagrecer esse ano, em nome de Jesus, tá? Mas não vim falar sobre o meu sovaco, sobre o meu braço gordo, vim falar sobre alguns posicionamentos. É o segundo diário de solteira que eu gravo hoje. Eu já falei, já me revoltei, já fiquei chateada. Mas esse segundo, tô com a mesma roupa e tal, eu não ia gravar. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Nossa, como tem sido difícil pra mim. Eu falei até com uma amiga assim, nossa amiga, como é difícil viver a solidão. Na verdade, como é difícil viver a solitude, né? A solidão é quando a gente se ausenta das coisas. Eu não tô vivendo assim. Na verdade, eu tô vivendo a solitude. Mas é difícil querer se conhecer. Por quê? Porque a gente tá vivendo. E aí é muito mais fácil a gente falar assim, Deus, me cura, mas não me machuca. Só que a cura, o processo de cura é doloroso. E a gente tem que entender que o processo de cura é doloroso sim. Por quê? Porque eu tô com uma queimadurinha eu fiz um doce, aí caiu aqui, né? E aí o que acontece? Esses dias ela saiu a metade, sangrou, mas sangrou muito. E aí eu falei, sangue de Jesus. Aí eu botei de volta, falei assim, gruda aqui e tal, e aí a pelinha grudou. Só que o que acontece que se eu botasse um band-aid aqui, isso aqui não ia virar casquinha, isso aí ia virar um puizinho. Sabe, aquela capinha mole? Não ia virar pele dura, resistente. Ia virar essa pelinha mole. Só que muitas das vezes a gente ou tá com essa pelinha mole, ou tá com o quê? Com pus dentro. E Deus, ele quer tirar o band-aid pra limpar isso aqui, a capinha mole. E depois que tirar a capinha mole, botar remédio. Por quê? Porque se ele botar remédio em cima da capinha mole, também não vai fazer efeito. Então ele precisa fazer essa limpeza. E aí, eu tenho vivido isso, sabe? Eu tenho vivido dias difíceis. Dias que eu tenho falado pra Deus e pra uma amiga falando assim, ai, esses dias eu tô pulando pela parede. Eu quero ter alguém, eu quero sair com alguém, eu quero fazer coisas novas. Eu quero ir no cinema que for, de mãos dadas. Eu quero, sabe, planejar o futuro. E é tão difícil caminhar planejando o futuro. Porque assim, quando eu falo de futuro, eu falo de descendência, falo de orar pela minha família e tal. E aí Deus tem me cobrado assim, mas e você tem orado pela sua família? E você tem profetizado na vida do seu casamento, na vida dos seus filhos? E aí esses dias eu orei assim pro meu marido, eu falei assim, Deus, eu não sei quem é, eu não sei, mas se ele estiver passando por uma dificuldade, vai lá, aquieta o coração dele, fala que você tá com ele, fortalece, o guia, sabe, o sustenta, para que ele consiga me encontrar, para que ele consiga me ver. Mas Deus, eu quero ver Jesus na vida dele. E aí eu tenho orado por isso e eu falei, caraca, como que eu tenho orado por isso? Só agora, porque eu só tenho orado por isso agora. A gente tem que repreender as vontades, né? O hormônio não se converte, carência não se converte, pensamentos não se convertem. O que a gente precisa é estar disposto a ouvir a voz do Senhor, buscar a voz do Senhor, buscar a santidade. Cara, buscar a santidade não é fácil. Não é um processo fácil, mas é um processo que nos traz tanto aprendizado. E como eu tenho aprendido com isso? Por quê? Porque buscar a santidade significa lutar contra o meu eu todos os dias. E aí eu falo, eu sempre me posicionei... Ai, meu Deus, tô suando muito. Eu sempre me posicionei sobre a questão de a gente tem que ser certo, sabe? A gente não pode fazer o certo por duvidoso, sabe? Não, certo é certo, errado é errado. E aí esses dias eu fui confrontada como uma menina de caráter, sabe? Nossa, mas ela eu vejo caráter. E aí aquilo me chocou, porque eu falei, cara, como que eu sou burra e não ter entendido que aquilo não era nada de caráter? Porque a gente só vê coisas erradas depois, né? Quando as pessoas conversam com a gente e tudo mais. E na carência é a mesma coisa. E quando a gente tá triste, quando a gente tá envolvido com algumas coisas, a gente também não vê o certo. A gente acha que aquilo de primeira mão é certo, mas a gente acaba se magoando, se entristecendo, errando em alguns posicionamentos. Então o que eu te falo é, hormônio não se converte, pensamentos não se convertem.
carência não se converte, mas dá para vencer. Como dá para vencer? Faça propósito de oração. Como assim, Carolina, propósito de oração? Ore em determinado horário. Por exemplo, 3 horas da manhã eu vou acordar todos os dias e vou orar. 2 horas da tarde eu vou... Gente, eu não oro de madrugada assim, só se eu estiver acordada. Talvez Deus me chame para orar qualquer dia de madrugada, né? Porque Ele é o dono aqui. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Ele pode me chamar na chincha também. Mas, ultimamente, eu não tenho orado de madrugada. Eu tenho orado, assim, quando eu não oro os meus horários do dia, eu oro de madrugada, tá? Aí eu troco. Já que eu não orei assim, eu oro por tal horário. Mas eu tenho falado para Deus, eu sou mais eficaz orando de dia. Então, o que eu vou fazer de madrugada? E espero que suba mais rápido do que subiu. E aí a gente ora. Ai, Carol, só consigo orar 3 horas da tarde. Ora 3 horas da tarde, minha irmã. Ora, meu irmão. Faz um propósito. Deus, em nome de Jesus, abençoa meu marido. Eu não sei, eu não conheço, mas abençoa. Que os meus filhos sejam exemplo, que ele seja exemplo para os meus filhos. E esses dias eu orei por isso. Eu orei assim, Deus, que o meu marido seja exemplo para mim, para os meus filhos, para uma geração que está por vir. Porque a gente tem que pedir essas coisas. A gente tem que ser temente ao Senhor, tem que estar debaixo da sua vontade. E assim a gente tem que pedir pelo nosso cônjuge, pelo nosso futuro. Gente, não tenho nem ideia. Pode ser que semana que vem eu venha e faça um vídeo. Galera, estou namorando, em setembro eu caso. Pode ser, como pode não ser. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Deus que me prometeu, Ele há de cumprir. E porque eu tenho que falar assim, Deus, você não vai cumprir, eu vou pegar e vou resolver isso. Não, gente. Não se meta nas vontades do Senhor. Deus, Ele tem tempo kairós, Ele é perfeito. Ele faz na vontade perfeita. Então, por que você está achando que Ele não vai fazer? Ele vai fazer sim. Ele quer fazer sim. Ele quer mudar a sua história. Ele tem um projeto novo para você. Então, creia nos projetos do Senhor. Porque o Senhor, Deus, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. E Ele há de fazer. Porque Deus, Ele é Deus de detalhes. Ele não é Deus que fala, ai, eu vou te dar. Ah, quer saber de uma coisa? Desisto de te dar. Não! Tudo na vida tem uma consequência. Claro que se você continuar errando, você continuar fazendo coisas erradas, você vai atrasar as promessas do Senhor. Isso é fato, porque tudo tem uma consequência. Por exemplo, se eu sair aqui e matar alguém, significa o quê? Que eu tenho uma consequência, que eu vou pra cadeia. Será que na cadeia, com só mulheres, eu vou encontrar o meu marido? Não. Então, tudo isso tem um propósito. Tudo isso a gente tem que estar debaixo de obediência do Senhor. Se Deus te mandou ficar em casa, fique em casa. Se Deus te mandou não sair, não saia. Se Deus te mandou, agora é o momento de se preservar, se preserve. Porque Deus tem projetos para você. E no tempo kairós Ele irá cumprir. Porque Deus é Deus detalhista. Ele sabe o seu coração. Ele sabe a sua vontade. Mas se posicione com o Senhor. Deus muitas das vezes quer ouvir o que a gente pede. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Senhor, eu quero alguém assim, assim, assado. Deus, eu quero alguém. E aí, esses dias eu falei, Deus, como tá difícil. Como tá difícil eu segurar. Porque eu não tô aguentando os meus hormônios. Converte eles. Santifica eles, porque tá difícil. E eu falei isso para Deus. Deus às vezes quer ouvir assim. Deus, Ele quer ouvir uma oração sincera. Muitas das vezes a gente não vai estar com vontade de falar, sangue de Jesus tem poder, tá repreendido todo hormônio. Não, vai ter dia que você vai ter força para orar assim? Vai, mas vai ter dia que não vai ter. E nos dias que não tiver, você ora assim, Deus, com a maior sinceridade do meu coração, tá difícil para mim, me ajuda a permanecer de pé, me ajuda a continuar, porque eu sei que quando a gente tá de pé, você fala pra gente vigiar, pra gente não cair, então me ajuda a ficar de pé, me ajuda, me fortalece, segura a minha mão e faz caminhar, bota coisas na minha cabeça que eu não faça pensar nisso, não deixa eu pensar nos hormônios, não deixa eu ficar com a mente ociosa, porque se eu ficar com a mente ociosa, eu vou cair, Pai. Isso. Eu acho que é um vídeo, eu não vou falar sobre as minhas tentações, porque cada um tem suas tentações, e esse não é o momento. Deus tem ministrado na minha vida que tudo tem um momento, tudo tem um trabalhar de Deus, mas eu tenho falado se você tá pulando pelas paredes, se você tá carente, se você tá ocioso, peça a Deus sabedoria,
Repreenda essas setas, repreenda esses sentimentos, repreenda essas vontades. No momento certo você vai ter vontade, mas agora não é hora para você ter vontade. Se você está solteiro, fala, olha, está repreendido toda a vontade. Esse abençoado aqui está repreendido, porque eu não vou cair nele não. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cara que me fez mal. Ele me mandou assim, Carol, feliz ano novo. E aí eu olhei aquilo, alguém conta ele ou eu preciso contar? Claro que eu não precisei contar, porque tem coisas que a gente... Ai, meu olho, que meleca. Às vezes é melhor evitar... Nossa, caiu um cabelo feio aqui. Só um instante, galera. Às vezes é melhor a gente evitar. E aí eu corto mal pela raiz. Eu preferi não responder. Visualizei a mensagem, visualizei quem era, porque eu não sabia quem era. Não tem na minha agenda, então é um número qualquer. Ele recebeu uma mensagem automática, ficou por isso mesmo, e ele vai saber que ele não vai ter outra resposta. Então ele não precisa me mandar nenhuma mensagem mais. Então eu falo isso. Gente, confie no Senhor, se posicione. E não fica com aquela ideia de que a gente precisa pregar o evangelho até para aquele que fez mal. Calma. Que primeiro você precisa colocar a máscara pra depois... Ai, caraca, caiu um pelo feio no meu olho. Entenda o seguinte, que pra você, muitas das vezes a gente precisa o quê? A gente precisa entender que a gente precisa pôr a máscara primeiro, igual no avião, sabe? Quando a gente está entrando em turbulência, a máscara cai, a gente precisa colocar a máscara primeiro, para depois colocar numa pessoa do lado, que não consegue colocar. Então, se você sabe que vai cair, para que você vai responder essa pessoa? Não responde não, deixa no vácuo. Fala assim, Jesus, você sabe do meu coração, você sabe que eu tenho uma probabilidade de cair com essa pessoa. Então você faz o seguinte, abençoa ela, usa algum servo seu para ir falar com ela. E ora, fala, Deus... Se um dia a sua vontade for para eu estar ministrando na vida dela, você faz o seguinte, você me usa, mas me usa com estratégia, porque esse não é o momento, principalmente quando eu estou sozinha. Se um dia eu estiver namorando, aí sim, você pode falar com ela, porque aí eu acho que você vai saber se posicionar, né? A gente espera. Se posicione. Toma vergonha na sua cara, hein, irmão? É isso, É um vídeo que eu acho que eu já falei tudo, assim, eu acho que eu desabafei, sabe? Porque a gente precisa tomar algumas atitudes. Uma delas é, se você cai com mensagem, troca o número de telefone. Se você recebe várias mensagens de espeguetes, troca o número, é melhor. É melhor, às vezes, trocar o número do que qualquer outra coisa. Se você cai com pornografia, amigo... Deixa o telefone na sala. Gente, quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes, pra eu não cair, eu deixava o telefone carregando na sala. Carol, que doidinha. Ué. Se a gente não quer cair, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar o telefone dentro do meu quarto, debaixo do meu travesseiro. Sabe como que eu durmo? Com a mão debaixo do travesseiro. Eu só consigo dormir com a mão debaixo do travesseiro. É uma de baixo e uma do alto, assim. É como se eu estivesse abraçando o travesseiro. Aí o que eu vou fazer? Dormir com ele. Aí qualquer movimento da minha mão, opa, peguei. Aí a mente acende. Faz isso. Então não faça, galera. Meu problema é uma irmã da igreja. A gente vira e mexe, conversa. E aí cai na conversa. Fala assim, olha, minha irmã, eu amo você em Cristo. Não é um momento pra gente estar namorando, não é um momento pra gente estar sassaricando. Vou ter que cortar o elo com você. A gente pode ficar 2 meses sem se falar? Vamos fazer um jejum e oração? Porque eu preciso me santificar e eu não tô me sentindo santificado conversando com você. Vamos ficar um tempo sem conversar? Se ela for crente de verdade, ela vai te respeitar e vai falar assim, irmão, eu vou estar aqui com você te ajudando. Mas se ela não for crente de verdade, ela vai ficar te atentando. Aí você vê que é investido de Satanás e corre. Bota a perna e... Bota um tênisinho, faz projeto maromba e corre dela. Gente, é simples, mas não é fácil. Tem dicas? Tem! Mas só que precisa de atitude.
Eu ouvi uma frase esses dias, você só tem como mudar o seu ano se você mudar as atitudes. Não tem como as atitudes velhas ter um ano novo. Isso é fato. E aí eu te pergunto, o que você tem mudado? Você tem mudado sua história? Então, se você não tem, começa a mudar agora, bota planejamentos, projetos, fala, Deus, tem um coração sincero com ele, fala, Deus, eu não consigo, mas me ajuda, por favor. E vai, e segue em paz, tá? Beijos e até a próxima. Tchau!